Olá, pessoal, ouvintes do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Nós vamos fazer hoje a nossa primeira entrevista do Bate-Papo Penal, para recebermos aqui no nosso canal. E o nosso convidado é o professor Dr. Gustavo Noronha de Ávila. Ele é professor de processo penal, direito penal e criminologia, e tem sua formação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor Gustavo vai comentar um pouco com a gente hoje sobre uma questão muito importante, que ele conhece muito bem, como estudioso que é a criminologia. Então, vamos dar as boas-vindas ao professor Gustavo. Olá, professor Gustavo. Bem, muito boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar visualizando, né, esse vídeo. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço muito, professora Gisele, pelo gentil convite. E vamos dialogar sobre um tema muito importante, um tema que eu tenho certeza que faz toda a diferença na formação de vocês. Muito obrigada, professor. Então, agradecer muito que tenha aceito o nosso convite para inaugurar esse nosso bate-papo penal. Então, a pergunta que nós vamos fazer aqui na nossa entrevista, nossa breve entrevista, é justamente essa, professor Gustavo. O que é a criminologia? Qual a diferença da criminologia para o direito penal? Por que ela existe como ciência autônoma? Bem, essa pode parecer uma pergunta simples, mas ela é uma pergunta que, na verdade, envolve vários aspectos, não é? Se nós formos olhar para a criminologia enquanto disciplina, ela se constitui no final do século XVIII, ela tem, né, a origem no positivismo italiano, fundamentalmente, e ela originalmente foi colocada como uma espécie de disciplina auxiliar das dogmáticas penais. Então se a gente volta, né, um pouquinho para trás na história e dá uma olhadinha no pensamento do Franz von Liszt, a gente vai ver que a dogmática ela seria a categoria central, né, do modelo integrado de ciência criminal, enquanto nós teríamos a criminologia, a política criminal, enquanto disciplinas auxiliares. Muita coisa mudou nesse meio tempo e a criminologia ela passou a adquirir um status de autonomia científica. Então, quando eu olho para a criminologia, especialmente depois dos estudos do Edwin Sutherland no século XX, década de 30, 40, depois um revigoramento dos estudos do Sutherland que fizeram com que a visão positivista acabasse por ser superada, fundamentalmente pelo Howard Becker e o Erving Goffman, nós podemos dizer que a criminologia ela se emancipou da dogmática e ela não pode mais ser trabalhada simplesmente com uma mera disciplina auxiliar. Ela seria, então, um campo interdisciplinar sobre estudo do crime, não é? Eu acho que essa talvez seja uma noção mais interessante para a gente trabalhar sobre criminologia, já que a criminologia e os seus objetos vão variar conforme as escolas que a gente esteja trabalhando. Alguns colocam, o Zaffaroni diz que, na verdade, o primeiro livro criminológico foi o Martelo das Bruxas, né? O Maleus Maleficarum. Porém, se nós olharmos para a história da criminologia, normalmente os livros acabam não trabalhando com o positivismo criminológico como a primeira escola, e na verdade foi no positivismo que surgiu o termo, nome, criminologia, nomenclatura, mas se nós olharmos para trás, na própria escola clássica, que vocês trabalham em direito penal, Beccaria, Carrara, Feuerbach, entre outros, eles já são considerados como estudiosos do crime e estudiosos do delito enquanto categoria criminológica, por assim dizer. Tanto é verdade que depois os positivistas italianos, eles acabaram olhando para o Beccaria e os seus colegas e percebendo, olha, na verdade vocês são os clássicos porque vocês são antigos, retrógrados, o que nós precisamos é realizar um estudo científico, aspas, aspas, da criminologia, porque também no positivismo criminológico nós tivemos uma série de erros metodológicos que levaram Lombroso, inclusive, através desses erros metodológicos, construir a categoria do criminoso nato, não é? Se nós formos pegar, por exemplo, dois gêmeos, e é um exemplo que se dá, um estudo clássico, né, em inglês, feito, dois gêmeos nascidos com exatamente a mesma constituição genética, né, portanto, e se eles forem criados em dois ambientes diferentes, um ambiente mais criminógeno, digamos assim, em que ele tenha mais contato com situações criminosas, e outro num local mais adequado, né, um lugar de classe média alta, a tendência, né, de acordo com esses estudos, é que quem está no ambiente criminógeno venha a
também cometer delitos, em que pese, né, a constituição genética ser exatamente a mesma. Então, esses tipos de estudos começaram a colocar em xeque, né, o cientificismo, né, da criminologia positivista, e a partir disso se trabalhou com outras perspectivas. Mas fique à vontade, né, professora Gisele, se quiser perguntar, isso é mania de professora, a gente começa a falar e gata a primeira, É verdade. Você citou o professor Gustavo Lombroso, né, um italiano que é um clássico, considerado até pai da ciência criminologia, mas é verdade que, sendo um criminólogo positivista, os métodos não eram assim tão adequados porque a gente entende hoje por criminologia, né? Conta um pouquinho para nós. Com certeza, né? Na verdade, os objetos da criminologia, então, que de acordo com a escola seriam o delito em si, o delinquente, a vítima ou o controle social, nós podemos dizer que o delito seria uma forma de ver a situação do crime a partir de um viés da escola clássica, poderíamos trabalhar o delinquente a partir de um viés da escola positivista, já que para eles o crime precisava ser explicado a partir do estudo do próprio criminoso, se considerava que a explicação para o crime estava sempre dentro do corpo do criminoso, e depois a forma de ver de acordo com o controle social, que daí vão entrar todas as perspectivas sociológicas de crime, a perspectiva da reação social, os estudos do colarinho branco do Sutherland, e depois as criminologias críticas, né, da década de 70 e 80. E, além disso, o estudo da vítima, né, o estudo proporcionado pelas vitimologias, que vai variar conforme o tipo de escola com qual a gente trabalha. Se for um viés positivista, a gente vai tentar buscar a causa do crime na própria vítima, e a gente, infelizmente, vê isso até hoje com algumas concepções sexistas, né, machistas, de que a mulher estava passeando, né, às 4h30 da manhã perto do Tribunal Central de ônibus, ou ela estava em vestes inadequadas. Bem, esse tipo de perspectiva diz respeito justamente à vitimologia positivista, tentar buscar a explicação do crime dentro da vítima, não é? E hoje a gente tem um ressurgimento da vitimologia com base em outra perspectiva, uma perspectiva muito mais democrática, digamos assim, que é uma perspectiva no sentido de tentar trazer a vítima de volta para o centro das atenções do processo penal. E daí a gente tem todas as práticas restaurativas que surgem nesse sentido, para tentar dar um novo protagonismo para a vítima, mas um protagonismo positivo e não negativo, como acontecia, né, na escola italiana. Verdade, professor. Então, a criminologia, pelo que você contou, ela tem um método muito mais prático, né, do que o direito penal, empírico, a gente pode dizer, né? Com certeza. Enquanto o direito penal, ele é uma ciência do dever ser, ou seja, ele vai analisar a norma, ele vai realizar um prognóstico, olha, se acontecer uma situação de matar alguém, então faça-se o comando, exerça-se o comando do artigo 121 do Código Penal, e a criminologia vai ser um campo da discussão do ser, ou seja, aquilo que se interessa para a criminologia poder descrever as circunstâncias do crime de acordo com esse fato social. Então, ela é, por isso mesmo, né, professora, uma disciplina empírica, já que o método vai ser o da observação, vai ser o da entrevista, vai ser o de análise estatística, de produção estatística, ou seja, a criminologia, ela tem, sem dúvida nenhuma, uma maneira, né, da gente observar sempre empírica, sempre prática, sempre pragmática, o que não é, né, nem de longe, o método mais utilizado no direito. O direito, todo mundo sabe, a forma mais comum da gente analisar um fato à luz do direito é de acordo ou com a norma, que é uma fonte fundamental de qualquer disciplina jurídica, como também através da doutrina, ou seja, uma técnica bibliográfica de revisão, e tudo isso acaba, com certeza, aparecendo. Verdade, professor Gustavo, excelente explicação. Gostamos muito de aprender com você um pouco mais sobre a criminologia e a sua diferença com o direito penal. Então, gostaria de agradecê-lo pela entrevista de hoje, convidá-lo para novos bate-papos, e estamos aqui no nosso canal com os nossos ouvintes, sempre à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Um abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima. Até a próxima, obrigada.